queridos alunos, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Yo soy la maestra Yanara Camus y estaré aquí con vosotros, os ayudando a aprender el español. Agora, classe 17, objeto de conhecimento, pretérito indefinido, verbos irregulares, detalhamento, conjugação e uso de verbos irregulares no pretérito indefinido do indicativo. Uma classe de verbos. Vamos a estudar? Hola, hola, queridos alunos. Sejam muito bem-vindos a nossa classe de língua espanhola. Para começar esse momento que é sempre tão especial, eu trago aí todos vocês para esse cenário. E antes de iniciarmos, de contextualizarmos o conteúdo da nossa aula, vamos refletir um pouquinho? Vamos pensar, destravar um pouquinho o cérebro. E aí eu pergunto a vocês, né? Apreciem todo o nosso cenário. O que vocês veem? Então pensem, olhem com cuidado cada detalhe do nosso cenário. Prestem bem atenção. O que vocês veem aqui? Hein? O que vocês sentem quando vocês olham para esse cenário? A cor da água, né? Olha que linda essa água. E o céu? E as árvores, né? Alguém prestou atenção na cor do sol nas árvores, né? Então vamos tentar visualizar pequenos detalhes desse nosso cenário maravilhoso, né? O que vocês sentem? O que mais deslumbra vocês em todo esse cenário? E aí, pensaram? Refletiram? Conversem entre si, respondam. E aí, né, a partir desse momento, breve momento de reflexão, para a gente poder visualizar melhor aquilo que nós vamos estudar, eu os convido a contextualizar o nosso conteúdo. Então, vamos ver aqui algumas frases. Primeira frase. El año pasado hice un viaje increíble al Caribe com mi esposo. Então, aqui a gente já entendeu que nós estamos no Caribe, el mar caribenho, muy azul, ¿sí? Outra frase. Una de nuestras actividades favoritas fue bucear entre los arrecifes de coral. Essa frase, será que vocês conseguiram compreender? Rapidinho. Terceira frase. Tuvimos la oportunidad de hacer una excursión en barco y ver delfines en su hábitat natural. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as perguntas, as frases que contextualizam esse nosso assunto. O primeiro diz, el año pasado. Então, já grava aí essa informação. Ano passado. Eu hice. O que é isso? É o verbo hacer. Dizendo que eu fiz, né? Se foi no ano passado, então a gente está falando de passado. E como indica, né, o nosso objeto de conhecimento, pretérito. Então, ano passado eu fiz uma viagem incrível ao Caribe com o meu esposo. Tudo bem? Então, isso é o nosso verbo em questão. Na nossa segunda frase, eu digo que uma das nossas atividades favoritas foi bucear, que seria mergulhar, né? Então, uma das nossas atividades favoritas nessa viagem que nós fizemos el año passado foi mergulhar lá nos arrecifes de coral, né? Naquela barreira de coral que tem, né? Que existe na área do Caribe. E depois tuvimos a oportunidade de fazer uma excursão em barco. Ou seja, nós tivemos, tuvimos, esse é o nosso verbo em questão, a oportunidade de fazer uma excursão de barco, tá? Em barco, né? Não de barco. E ver delfines. O que seriam delfines? São os golfinhos, né?
no seu habitat natural. Então, aqui temos a contextualização do nosso conteúdo. Primeiro, fizemos uma viagem, né? Hice um viaje. Depois, né? Atividades foi, nosso segundo verbo, e depois tuvimos. Essas três frases, talvez vocês ainda não percebam, mas ela está tratando o nosso objeto de conhecimento. Vamos ver qual é? El pretérito indefinido, verbos irregulares. Então, aqui nós vamos entrar no universo, né, dos verbos irregulares no pretérito indefinido. Lembrando que se estamos falando de pretérito, estamos falando, né, de passado. Então, quando eu falo de pretérito indefinido, eu estou falando de algo muito específico. E quando eu falo de verbos irregulares, eu falo de algo mais específico ainda. Mas aí, para conceituar, para a gente ter essa noção, né, de início do nosso conteúdo de hoje, vamos responder a primeira pergunta. Professora, nós vamos trabalhar verbos irregulares. Ok, pero ¿qué es un verbo? ¿Qué es un verbo? Hein, gente? O que é? Então, para começar, um verbo é uma palavra que indica uma ação, um estado ou um processo que tem lugar em la oração. Então, para começar, nosso conceito geral de verbo, tanto na língua espanhola quanto na língua portuguesa, né? É aquela classe de palavras que elas vão indicar uma ação. Elas vão indicar um estado, algo que está acontecendo naquela nossa frase. Então, sempre que a gente pensa em verbo, a gente pensa em ação. É sempre o que está ocorrendo na nossa oração. Ok, então a gente já sabe que um verbo significa a ação. E que é um verbo irregular? Né? Nosso objeto de conhecimento é um verbo irregular. Então, qual é a diferença de verbo e verbo irregular, professora? Um verbo irregular é um verbo que possui conjugações particulares, según el tiempo ou modo en el que sea conjugado. Ou seja, ele é um verbo que está expressando a ação da oração, mas ele possui conjugações particulares daquele, né, modo verbal. Continuando, experimenta cambios enquanto o paradigma, já que toma desinências distintas a las que são habituales em los verbos irregulares. Então, nosso primeiro parênteses, um verbo irregular, ele é diferente do que? De um verbo regular, com toda certeza. E que diferenças são essas, né? Aqui a gente viu que nessas desinências, essas estruturas, elas são diferenciadas dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Isso é o conceito de um verbo irregular. E agora, entrando no nosso tempo verbal de conhecimento de hoje, ele pretérito indefinido. Que é esse pretérito indefinido? Vamos ver? Então, esse pretérito indefinido ou pretérito perfeito simple. Então, observem aqui que nós temos duas formas de falar do mesmo conteúdo. Eu posso utilizar pretérito indefinido ou eu posso utilizar pretérito perfeito simple, tá bom? Se eu estou falando, se vocês encontrarem em qualquer lugar as duas nomenclaturas, elas se referem ao mesmo assunto, tá bom? Se refere ao indefinido. Então, esse é um tempo verbal del modo indicativo que se utiliza para expressar ações passadas pontuais. Ok. Então, se estamos falando de ações passadas pontuais, estamos falando de uma ação que nós sabemos exatamente onde ela aconteceu. E é uma ação que já se acabou.
ela é um passado de fato passado. A menudo, ou seja, às vezes, se utiliza em orações junto com o pretérito imperfeito. Então, o pretérito imperfeito, ele possui um conceito diferente do pretérito indefinido, mas o pretérito indefinido pode acompanhar o imperfeito, não sendo, né, ali o verbo principal da oração. Então, se vocês observarem aqui na nossa imagem, né, nós estamos vendo provavelmente es una madre y una hija mirando fotos de família. Então, todas essas ações que aconteceram nessas fotos são ações passadas, elas já se passaram, elas se acabaram naquele momento. Temos o registro, mas é uma situação passada. Então, vamos verificar los usos del pretérito indefinido irregular. Entonces, el pretérito indefinido se utiliza fundamentalmente para expressar. Aqui temos algumas ações, né, que podem aí ser expressadas, em que nós podemos utilizar o pretérito indefinido. Na primeira ação, diz que são ações passadas pontuais. Isso que a gente já entendeu, não é verdade? Aquela ação que teve um tempo, nós sabemos pontualmente, né, onde essa ação aconteceu no passado, nós sabemos quando foi e sabemos que essa ação já aconteceu e ela já acabou. Ela não tem mais nenhuma influência no nosso presente, tá bom? E aí, nosso exemplo. Hace un par de meses fui a Bariloche. Qual é o nosso verbo irregular aqui? Fui, né? Então, isso quer dizer que faz um par de meses. O que seria, gente, um par de meses? Mais ou menos 2 meses, né? Então, hace un par de meses fui a Bariloche. Então, eu fui a Bariloche há mais ou menos aí 2 meses. Nosso segundo uso, ações sucessivas. Por exemplo, não quis entender lo que me hizo e nuestro amor se apagou. Então, aqui na nossa frase, né, uma ação sucessiva. Por que esse amor se apagou? Porque ele não quis entender o que ele fez para ela. Então, se ele não quis entender, provavelmente uma situação aconteceu diversas vezes, ele não quis entender o que levou a este amor se apagar. Os nossos verbos irregulares, nós vamos ter aqui quiso e vamos ter isso. Que diferente, né? Nós temos também aqui a presença de um verbo regular, indefinido. Mas o nosso momento agora são irregulares. Nosso próximo uso, ações passadas de las que se conoce su princípio e fim. Aqui nós temos aquelas ações, né, que acontecem no passado e nós sabemos exatamente quando ela inicia e quando ela termina. Por exemplo, fui el viernes temprano y estuve allá hasta el domingo por la mañana, tá bom? E aqui nós vamos ter, de que forma isso, professor? É um passado que a gente conhece o início e o fim. Eu fui, né, na sexta-feira cedo e eu estive lá até o domingo pela manhã. Então, eu sei quando ele foi, que foi na sexta-feira bem cedo, viernes temprano, né? Sexta-feira é cedo. E eu sei quando ele voltou, que foi domingo por la manhã, que foi pela manhã do domingo, tá bom? Então, eu tenho aqui fui e tenho estuve, né? São pretéritos indefinidos. Nosso próximo uso, ações passadas que ocorrem de forma repentina. Então, uma ação que aconteceu assim, do nada, sabe? De forma repentina. Por exemplo, el sábado por la noche se puso a llover muchísimo de repente.
Nosso verbo aqui, se puso, do verbo poner-se, né? Então, quer dizer que sábado de noite começou a chover muito, assim, de repente. Então, foi uma situação passada que aconteceu naquele momento e foi de forma repentina. Então, aqui temos 4 usos desse pretérito. Mas, professora, como é a formação do pretérito irregular? Então, para começar, vamos a dividir os verbos irregulares em 3 grupos. O primeiro grupo serão os verbos com raiz irregular. O segundo grupo, verbos com cambio de vocal. E o terceiro grupo, verbos totalmente irregulares. Então, nós sabemos que todo verbo, né, vai possuir aí as suas particularidades. Então, estamos falando dos verbos irregulares. Do presente, ao pretérito, ao futuro, todos terão suas particularidades, terão aí as suas irregularidades. Falando do nosso pretérito indefinido, quanto aos verbos irregulares, nós temos a classificação em 3. Ou seja, né, percebam que nós vamos ter 3 grupos de verbos irregulares. Então, aí tem uma gama muito grande de verbos irregulares dentro do indefinido. Vamos começar com os verbos com raiz irregular. Então, começando aqui na nossa tabelinha dos verbos irregulares. Primeiro, raiz irregular. Professora, o que é raiz de um verbo, né? Então, a raiz é aquilo que a gente costuma chamar de radical. A raiz, o radical. Então, que verbos são esses? São aqueles em los que se modifica toda la raíz. Compreende a maioria dos verbos irregulares em pretérito indefinido. Então, primeiro parênteses. Dentro dos verbos irregulares do pretérito indefinido, a maioria deles são verbos que possuem a raiz irregular. Então, aqui nós vamos ter, como sempre, os nossos pronomes pessoais, yo, tu, ele, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. E aqui nós temos as desinências, né? As desinências, as terminações, né? Que a gente vai utilizar nos verbos. Então, para a primeira pessoa, vai ser e, segunda, iste, terceira, o, quarta, imos, né? No vosotros, istes, e na terceira pessoa do plural, iero. E aqui eu trago para vocês 2 verbos irregulares. E aí vocês vão entender o que significa essa raiz irregular. Observem que o nosso verbo é decir, ok? Nosso verbo é decir. E aqui o nosso verbo é traer. Aqui eu tenho decir, um verbo de terceira conjugação, terminado em IR. Eu tiro essa conjugação. E aqui eu tenho traer, um verbo de segunda conjugação. Eu tiro o ER. O que sobra quando a gente tira essa terminação seria a nossa raiz. Observem que no verbo descer, a nossa raiz seria DEC, não é verdade? Se fosse um verbo regular, eu só precisaria acrescentar a desinência ao lado dessa raiz e esse verbo estaria formado. Mas esse verbo aqui, ele não é um verbo regular, ele é um verbo irregular, né, de raiz. Isso significa que essa raiz que nós estamos visualizando, ela não será utilizada. Olha aqui, qual que é a raiz do verbo descer? Ao invés de DEC, é DIJ. Bem diferente, hein? Muito diferente. No verbo traer, a nossa raiz seria tra, TRA. Mas observem que a nossa raiz é TRAJ. Possui um J por aí. E, professora, de onde surgiu esse J? É da estrutura do verbo irregular, né?
E aí nós temos toda uma modificação dessa raiz. E ao fim, nós acrescentamos as desinências que a gente acabou de ver aqui no na nossa coluna de desinências. Ficando dije, dijiste, dijo, dijimos, dijistes, dijeron. Traer, traje, trajiste, trajo, trajimos, trajistes e trajeron. Observem que a nossa raiz ela mudou completamente. Observem também que aqui nós temos um asterístico. Por que nós temos um asterístico? Porque essa terminação ela está diferente das desinências, né, normais dos verbos irregulares. E nós vamos ver por que isso acontece. Então, esses los verbos, como a gente acabou de ver, decir e traer, né? E todos os verbos terminados em docir, como conduzir, que significa conduzir, né? Nós acrescentamos lá na terceira pessoa do plural a terminação eram, como a gente acabou de ver, trajeron, né? Que no português é trouxeram, e não ieron, que é a conjugação comum. Então, mais uma exceção dentro da nossa regra. Agora, meus amores, vamos ver, né, aqui 3 verbos irregulares de raiz conjugados segundo aí as suas conjugações. Temos aqui o verbo estar, que é um verbo de primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR. Eu tiro aqui a minha terminação e sobra EST. Essa seria uma raiz regular. Mas quando a gente observa todo o verbo conjugado, essa a raiz que nós encontramos? Não, né? A raiz que a gente encontra, ela é bem maior, não é mesmo? Bem maior. Fica ESTUV. Então, perceberam por que esse verbo é um verbo irregular, né, de raiz irregular? E aí, ao lado, nós temos toda aí a composição das desinências que a gente acabou de estudar. Estuve, estuviste, estuve, estuvimos, estubistes e estuvieron. Aqui a gente já tem a presença do i perfeitamente como manda a regra. Verbos de segunda conjugação, como o verbo saber. A gente tira a nossa terminação, a nossa conjugação, e sobraria essa raiz. Essa raiz está sendo utilizada? Não, ela não está sendo. Né? A raiz SAB, ela se transforma em SUP. Então, há uma irregularidade gigante dentro dessa raiz. Então, acrescentamos aí as desinências da regra e fica supe, supiste, supo, supimos, supistes e supieron. É o verbo saber no passado, que diferente, né? Muito diferente. E aí vamos ter o verbo venir, de terceira conjugação. Muito diferente aqui a terminação. Conseguiram observar? Ficando bine, biniste, bino, binimos, binistes e binieron. Então aí vocês puderam observar que as desinências, elas não mudam, né? O que muda é a nossa raiz. Olha, então verifiquem aqui ao lado, né? Nós temos verbos com raiz irregular de diversas maneiras. Andar, anduve, poder, pude, poner, pus, tener, tube. Então, toda a raiz desses verbos conjugados no pretérito indefinido são bem diferentes daquela raiz que a gente usaria nos verbos irregulares. Para conjugá-los, basta a gente acrescentar essa raiz irregular e ao lado colocar as desinências referentes à regra do pretérito indefinido irregular, que esse verbo estará conjugado perfeitamente. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Conduje hasta la playa y pasé todo el día bajo el sol. Segunda frase. Ayer anduve por el parque y disfruté del aire fresco. Então, o verbo irregular na nossa primeira frase,
conduje, né? Ayer anduve por el parque y disfruté del aire fresco. En la maleta solo cupo la ropa necesaria para el viaje y la comida en ese restaurante me satisfizo completamente. Então, aqui nós temos verbos irregulares postos na nossa frase. Nossa segunda irregularidade, verbos com câmbio de vogal. Câmbio de vogal, mudança de vogal. Aqui são poucos verbos, né? São verbos somente de terceira conjugação, ou seja, verbos terminados em IR, tá bom? E aí as irregularidades são em E e O, quando ela estiver lá na última sílaba da raiz. Então, lá irregularidade só ocorre, olha aqui, ela só vai ocorrer nas terceiras pessoas, tanto do singular quanto do plural. Nas demais, não. Então, por regra geral, a vogal E, né, vai se transformar em I e a vogal O vai se transformar em U, tá bom? E aí, nos verbos com duas vogais, como ouvir e ler, a terminação, né, vai se transformar em J, em I. Vamos ver como isso fica conjugado. Lembrando que é somente terceira pessoa. Então, a gente só encontra essas irregularidades na terceira do singular e na terceira do plural. Como eu visualizo essa irregularidade, né? Então, aqui eu tenho E e aqui eu tenho I. Aqui eu tenho O e aqui eu tenho U. E aqui eu tenho dois S que vai se transformar em Y. E aí vocês conseguem observar que todo o resto mantém uma estrutura regular, mas as terceiras pessoas não. E aí outros verbos que nós podemos conjugar dessa mesma forma, com esse câmbio de vocal, né? Com essa mudança de E para I ou de O para U. Como o verbo pedir, repetir, morir, dormir, mentir, seguir, sentir, competir, elegir, impedir, perseguir e pressentir. Por exemplo, Juan me mintió sobre sus planes y eso me decepcionó. Para celebrar mi cumpleaños, Tiago eligió un restaurante de comida japonesa. Ayer mis padres oyeron mi canción nueva en la radio y se encantaron. Lara durmió por 8 horas seguidas e não se sentiu descansada, tá bom? E aqui nós chegamos aos verbos completamente irregulares. Então, no pretérito indefinido, nos verbos regulares, nós temos 3 verbos que são assim, completamente irregulares. Verbo dar, o verbo ser e o verbo ir. Observem que o dar, di, diste, dio, dimos, distes, dieron, e ser e ir possuem exatamente a mesma conjugação. Fui, fuiste, foi, fuimos, fuistes e fueram. Que perfeito, né? Verbo ser e ir conjugados exatamente da mesma forma. Então, se eu aprendo um, eu aprendo outro. Esses são somente 3 verbos que são, assim, completamente irregulares, desde a raiz até a desinência. Então, vamos vê-los aplicados em frases. Por exemplo, el viaje al campo fue muy divertido. Ellos fueron al cine para ver la película, la nueva película. La profesora me dio una buena calificación en el examen. Então, verbos ir, ser e dar são os 3 verbos do pretérito indefinido que são completamente irregulares, que é a nossa terceira irregularidade. Agora vamos verificar algumas frases e selecionar aquele verbo correto. Então, el examen fuiste, fue. El examen fue difícil, pero lo pasé. La semana pasada, mis abuelos vinieron a visitarnos. Durante la reunión, el jefe dio instrucciones claras para el proyecto. Marta y Luis, eles, prefieram quedar-se em casa em lugar de salir. E
E na Navidad passada, Maria, ella trajo un pastel delicioso a la fiesta. En la final del torneo, nuestra escuela, somente uma pessoa. Então, a escola competió com grandes equipos. Meus amores, esse foi o pretérito indefinido nos verbos irregulares, né? Possui aí 3 estruturas de conjugações específicas, uma raiz irregular, câmbio somente, né, na vogal, e aqueles verbos que são completamente irregulares. Aprender verbos irregulares na língua espanhola requer estudo, e eu sei que vocês estão buscando esse conhecimento. Então, nos vemos em uma próxima classe. Hasta luego.